Metafísica de Aristóteles, tá? Só para a gente fazer um retorno. Metafísica é a área da filosofia que investiga a natureza da realidade. O que é a realidade, tá? As posições que a gente já viu: Parmênides, Heráclito e Platão. Parmênides defende uma visão idealista ou imaterialista da realidade. Heráclito defende que a realidade é composta pelo movimento e pela transformação das coisas. Não é possível tomar banho 2 vezes no mesmo rio, porque o rio já não é mais o mesmo e, de outro lado, também a gente muda o tempo inteiro. A mudança que compõe a realidade. Platão faz praticamente uma síntese, uma união dessas duas posições, tá? Da posição de Parmênides e a posição de Heráclito. Por isso, Platão é um dualista, porque ele propõe que existem duas realidades, só que uma é mais real do que a outra, tá? A realidade mais real é o que ele chama de mundo das ideias, que são coisas imateriais, e tudo que existe no mundo imaterial é uma projeção dessas ideias. Então, vocês peguem, por exemplo, tá? Essa cadeira aqui, já expliquei já isso antes, mas essa cadeira, ela é uma cópia, uma projeção da ideia de cadeira que existe nesse mundo imaterial, de acordo com Platão, tá? Então, se todas as cadeiras do mundo forem destruídas, a ideia de cadeira ainda existirá. Tá? Se todas as mulheres do mundo forem destruídas, a ideia de mulher existirá ainda. Se todos os homens do mundo forem destruídos, a ideia de homem existirá ainda. Por quê? Porque são as coisas materiais, para Platão, tá? Que dependem das ideias para existir. Existe uma relação de dependência. Tá? Agora, a posição de Aristóteles é um pouco diferente. Aristóteles afirma que a realidade pode ser explicada através da substância. A realidade é a substância, na verdade. Então você pode explicar a realidade explicando o que é a substância em Aristóteles, tá? Substância é a junção da matéria, da coisa material, e da ideia, da coisa imaterial. Mas elas existem só juntas, não como em Platão, que elas existem separadas e as coisas materiais dependem das imateriais. Existem juntas. Então, para dar um exemplo, tá, dessa perspectiva, Platão consideraria que a alma, ela subexiste, ela resiste à morte do corpo, tá? Então você deixa de existir, você morre, mas existe algo de material que é preservado, que é a alma. Para Aristóteles, se o corpo é destruído, a alma também é destruída, tá? Então, o perecimento da coisa material implica que o que tem de imaterial nessa coisa também vai ser destruído. É uma relação de interdependência entre matéria e forma. Beleza? Isso que é a substância. E a substância tem as suas categorias, as suas características, que são essência e acidente, ato e potência e as 4 causas. Eu vou explicar cada uma delas, tá? Primeiro, essência e acidente. Essência é aquilo que não muda nos seres de determinado tipo, ou de determinada espécie. O que não varia. Por exemplo, o que todos os seres humanos do sexo masculino, por exemplo, todos os homens compartilham? A característica de serem homens. Tá? Isso é invariável nos seres desse tipo. No entanto, os homens variam quanto à altura, quanto à cor dos olhos, quanto ao tipo de cabelo, quanto a ter ou não ter cabelo. Tá? Isso tudo é acidente. Acidente é o que varia nos seres de determinado tipo. Ou, vamos pegar os cavalos. O que não varia nos cavalos? A essência deles, o que torna eles cavalos. Beleza? O que é a essência do cavalo. Isso não varia. Agora, os cavalos podem ser diferentes com relação à cor, com relação à função. Tem cavalo, né, que é para carregar carroça, outro de montaria. Com relação à raça, existem raças diferentes de cavalo. Isso é acidental. Vocês entenderam? Essência é o que não varia e acidente é o que varia, muda.
entendido aqui? Agora, ato e potência. Todos os seres podem existir em ato e em potência. Por exemplo, um feto humano. Um feto humano. É uma pessoa adulta? Não. Potencialmente sim. Quer dizer, é o que ela pode vir a ser. Então, potência é o que você pode vir a ser. Uma semente de girassol, ela é em ato, quer dizer, naquele momento, uma semente de girassol. Mas potencialmente ela é um girassol. Então, o que é a potência? É o que você pode vir a ser, o que a coisa pode vir a ser. O ato é o que ela é. Tá? Francesco pode ser um jogador de futebol. Tem potencial para isso. Imaginemos que sim, né? Mas em ato hoje ele não é, ainda. Entenderam? E também as 4 causas, tá? 4 causas. Causa material, são das substâncias, de todas as substâncias tem essas 4 causas. Material, formal, eficiente e final. O que é a causa material? É o que compõe a coisa. Por exemplo, uma mesa, o tampo da mesa aqui, o que compõe ele materialmente? Madeira, tá? Nesse caso aqui eu acho que é MDF até. Mas é madeira, tá? A causa material do tijolo, barro. Eu acho que é barro, né? Enfim, vocês entenderam? A causa material dos seres humanos, daí é mais complexo de descrever, né? São órgãos e sistemas que interagem, você tem sangue, enfim, essa é a nossa causa material. É do que a coisa é composta. Entenderam? Causa formal. Qual é a composição formal dessa coisa? Por exemplo, por que isso aqui, que está em formato de mesa, é uma mesa e não uma cadeira? Porque eu poderia, com o mesmo material, fazer uma cadeira. Por causa da forma disso, tá? Entenderam? A conformação espacial disso é que torna isso uma mesa e não uma cadeira. Porque eu poderia, com madeira, né, com o mesmo material, construir alguma coisa diferente, uma substância diferente. Então, a forma, tá, torna essa coisa uma mesa e não uma cadeira. Né? A nossa forma nos torna seres humanos também, e não outra coisa, como uma mosca, um leão ou um hipopótamo. Tá? Causa eficiente é o que fez com que a coisa existisse. O que fez com que a coisa existisse. No caso de uma mesa de madeira, provavelmente um carpinteiro. Tá? No caso de um tijolo, um oleiro. No caso de um ser humano, os pais desse ser humano. Tá? É o que faz a coisa existir. Isso é causa eficiente. Tá? Por último, a causa final é para que serve a coisa? Qual é a finalidade dessa coisa? No caso de uma mesa, geralmente é para colocar coisas em cima. No caso de tijolos, para construção. Aí vocês podem dizer assim, mas o tijolo eu posso atirar ele na cabeça de alguém. Claro que pode, mas não é a finalidade com a qual ele é concebido, tá? A finalidade do tijolo com a qual ele é concebido é para construir coisas. Então, recapitulando, tá? O que é a realidade para Aristóteles é a substância. A substância tem essência e acidente. Todas as coisas, tá, que existem têm essência e acidente, tem ato e potência, e também tem as 4 causas. Vocês conseguiram entender bem? Então tá. Então eu vou passar algumas questões, pode pegar